Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhes o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Então aqui há um cenário muito interessante para nós, né? Dois homens ali do primeiro casal que nasceram e cada um com uma função diferente. Um pastor de ovelhas, o outro lavrador da terra. Estava cuidando da terra para tirar dela o seu sustento. E ao final de um certo tempo, os dois trouxeram uma oferta ao Senhor, né? E aí é o que nós precisamos sondar o nosso coração na presença do Senhor, que ambos se dedicaram aos seus afazeres. E se nós olharmos aqui, humanamente, Caim pelejou, Caim suou, Caim foi lá e trabalhou e colheu o melhor dos frutos que a terra tinha dado a ele, e ele trouxe para o Senhor, né? Quanto que Abel simplesmente cuidava das ovelhas, e lá ele sacrifica uma ovelha e oferece ao Senhor. E há algo interessante aqui, porque da oferta de Abel o Senhor se agradou, e quanto que da oferta de Caim o Senhor não se agradou. Então nós precisamos compreender por esse texto que nada da nossa força agrada o Senhor. Porque no capítulo 3, se nós formos olhar, Deus tinha, na sentença ali, quando o homem caiu, Deus então traz algumas realidades para que então Adão, Eva, a terra toda pudesse ser impactada pelo pecado. E então ele traz a sentença para Satanás, serpente, ele traz a sentença para a terra. Então ele diz: maldita é, quando ele vai sentenciar Adão, trazer a sentença para Adão, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Você comerá do suor do teu rosto. Então, irmãos, tudo aquilo que traz suor na nossa vida, nós não temos que oferecer ao Senhor. Porque, irmãos, Ele é aquele que se ofereceu, Ele é aquele que tomou o nosso lugar, Ele é aquele que fez uma obra perfeita em nosso benefício. Ele, então, ele requer o nosso trabalho, mas Ele nos capacita.
Ele nos enche com seu Espírito e Ele é quem conduz as nossas vidas. Então, irmãos, esse texto aqui, e quando, então, Caim não se agradou quando Deus não se agradou da oferta de Caim, então ele ficou irado. E aí, se nós olharmos, só fazendo uma comparação aqui, Lucas capítulo 10, lá quando fala de Marta e Maria, Marta, ela estava servindo ao Senhor. Ela tinha recebido o Senhor na sua casa e ela estava servindo ao Senhor. E então ela servindo aquela agitação, e então ela para e olha para o Senhor e diz: Senhor, não te incomoda de que a minha irmã fique aí parada, quanto eu fico aqui servindo sozinha? Manda que ela venha me ajudar. Aí então o Senhor diz: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então o Senhor não está repreendendo o trabalho de Marta. Ele está ordenando como é que se serve ao Senhor. Primeiramente, nós precisamos estar aos pés dele. Primeiramente, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, para que então ele nos capacite a servir. E quando nós servimos na força do Senhor, não há reclamação. Agora, irmãos, os irmãos querem ver algo interessante, é quando a gente serve na nossa força. Quando a gente ajuda alguém na nossa força. A gente sempre requer alguma coisa em troca. Quando a gente não recebe, os irmãos percebem que quando a gente muitas vezes ajuda alguém na força da nossa bondade, porque o homem pode sim fazer o bem, né? Quando a gente faz alguma coisa para alguém e esse alguém não diz muito obrigado, muitas vezes a gente sai de lá: puxa vida, o cara, eu fiz isso pro cara, ele nem muito obrigado falou. Quando a gente serve na força da nossa carne, sempre vai ter reclamação e dificuldade. E não foi diferente aqui com Caim. Caim, ele trouxe a oferta, e quando Deus não se agradou da oferta dele, ele já olhou para a oferta, ele já olhou para Abel e já começou algo no coração dele para matar Abel, né? Por isso que o Senhor aqui no verso 7, no verso 6, ele diz: então lhes disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? E aí ele sondando, porque o Senhor conhece o coração, ele diz assim, se proceder, no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Como que nós dominamos o pecado, irmãos? Se socorrendo no Senhor, indo para debaixo da soberania do Senhor. É aí que nós nos escondemos, né? Quantas vezes o Espírito Santo, irmão, tem falado ao nosso coração: por que você está irado? Por que você está desse jeito? Né? Porque o Espírito Santo é aquele que foi nos dado para revelar Cristo ao nosso coração. Mas muitas vezes nós ficamos entristecidos e o Espírito, ele não quer, irmãos, que nós pequemos. O Espírito está sempre ali lutando conosco. Assim como Deus fez com Caim. Se você procederes bem, Caim, se você se arrepender, Caim, desse teu mau humor, dessa cobiça sua, porque você me trouxe uma oferta, não do teu coração, mas do teu suor. E nada que venha do suor do homem vai agradar a mim. Então ele diz, se você se arrepender, se você procederes bem, você vai ser aceito. Então bastaria o que, irmãos? Um arrependimento, para que então
ele pudesse ser aceito. E ele seria aceito se ele se arrependesse, se ele buscasse a mente do Senhor, se ele dissesse: Senhor, como é que o Senhor quer? Qual é a oferta que o Senhor quer? Para que então eu possa estar na tua presença. Mas ele optou por desviar-se, e então, na sequência, aí a gente vê que ele convida o seu irmão para ir para o campo e assassina o seu irmão, né? O primeiro homicídio. Então, irmãos, como isso precisa trazer luz ao nosso coração no nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos ficado nervosos? Quantas vezes nós temos se irado durante o nosso dia? E o Espírito Santo muitas vezes está ali, conversando conosco, tentando tirar da nossa mente, mas muitas vezes nós não temos dado ouvido ao Espírito, e então acabamos fazendo algo que vai macular a nossa comunhão com o Senhor. Então, Caim nunca vai poder dizer que, eu não sabia, eu não... Porque Deus conversou com ele, Deus falou com ele. Deus disse: olha, Abel, olha, Caim, se você se arrepender, você vai ser aceito. E assim é conosco também, irmãos. Assim é conosco. Nós temos que ter uma vida de arrependimento, uma vida aos pés do Senhor. Sabe por quê? Olha quão precioso o Senhor tem trazido a sua palavra no nosso coração e os desejos dele para que nós possamos viver uma vida gloriosa aqui nessa terra, né? Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, e o verso 4 também. Nos diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Amém? Então são dois envios aqui, irmãos. Como nós não temos o direito de chegar para o Senhor e ficar irado com tantas coisas que acontecem na nossa vida, porque Deus enviou. Como diz lá em João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, Deus, no seu infinito amor, no tempo adequado que ele tinha, ele enviou o seu Filho. Sabe por que ele enviou o seu Filho? E nós até estudamos no domingo passado, que nós estávamos sem Deus nesse mundo. Nós estávamos perdidos, porque a salvação era para os judeus. E nós não tínhamos esperança nesse mundo. Mas pelo amor de Deus, quando Ele envia o seu Filho, né, Ele envia o seu Filho para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então, o que a lei dizia? Que lá em Ezequiel vai dizer: a alma do pai com a alma do filho, esta é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá, né? Então, irmãos, nós nascemos espiritualmente mortos, porque a lei dizia: se nós pecarmos, nós iríamos morrer. Então nós estávamos sob a lei, não tínhamos esperança nenhuma nesse mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E esse Filho precioso foi para a cruz para nos resgatar da maldição da lei. Então, irmãos, e quando esse filho retorna ao pai, então o pai faz outro envio.
envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo, esse Paracleto, pudesse nos acompanhar durante todo o tempo da nossa vida aqui nessa terra. Para que, irmãos, que esse Espírito está conduzindo as nossas vidas? Para nós sermos semelhantes ao nosso irmão mais velho, a Jesus Cristo. Então, que precioso isso. É por isso, irmãos, que nós podemos sim tomar um posicionamento de arrependimento diante do Senhor. Por quê? Porque nós somos os seus filhos. E não estamos aí à mercê de qualquer situação, porque aquilo que acontece nas nossas vidas, agora nós temos um Deus pelo qual nós podemos clamar pelo socorro dele e não vivermos do jeito que nós vivíamos outrora, né? Então, isso faz toda a diferença, irmãos, para nós perceber o que está acontecendo no nosso dia a dia. Porque nós temos um inimigo. O inimigo fora e o inimigo dentro. O inimigo fora, o diabo, ele foi vencido. Tá? Ele já está vencido. E o inimigo de dentro? O nosso eu. E o nosso eu foi crucificado com Cristo. Então isso é algo gracioso. Os irmãos que querem ver algo precioso aqui em Atos capítulo 2, verso 37, ele fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então eles fazem essa pergunta, irmãos, após esses apóstolos receberem o Espírito Santo naquele cenáculo, né, no capítulo 2, que desceu o Espírito Santo. Então eles começaram a falar em línguas, e aí, então aqueles homens daquela cidade acharam que estavam bêbados. Então Pedro se levanta e faz a primeira apresentação de Cristo Jesus, a primeira pregação do Evangelho em Cristo Jesus, né? Então, quando eles ouviram a palavra do Senhor, a palavra diz que eles foram, aqui, lá no original, perfuraram o coração daqueles homens. Então, eles se desesperam e dizem: que nós faremos, irmãos? Né? E aqui há algo interessante para nós, né? Eu penso que cada um de nós já chegou nessa consciência, né? Que quando o Espírito Santo revelou a palavra para nós, houve um desespero em nossos corações. É como Isaías no capítulo 6, que no capítulo 6 lá ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então ele descreve aquele cenário perfeito de Deus, né? E aí então quando ele vê o Senhor, ele se desespera, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Né? Será que já houve esse desespero no nosso coração, irmãos? Quando a palavra penetrou no nosso coração, quando a palavra transformou as nossas vidas, né? E a resposta, aqui no verso 38, diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que precioso. Então, nós vamos ouvir a palavra, nos arrependemos diante do Senhor, nos arrependemos, e aí nós fomos batizados na morte. Né? Esse batismo aqui não é nas águas, não, irmãos.
Nós fomos batizados, eles dizem porque o batismo nas águas não perdoa pecado. E aqui diz que vós seja batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados. Aonde é que foi remido os nossos pecados? Foi na cruz. Quando a nossa natureza foi colocada sobre o nosso Senhor Jesus e nós fomos incluídos na morte com o Senhor. É o que vai falar Romanos capítulo 6, verso 3, né? Que nós fomos batizados na morte com Cristo. Fomos sepultados juntamente com Ele no batismo na morte, né? Então, irmãos, e aí a partir desse ponto, quem vive em nós é Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Então, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação de Deus, aonde eu não tenho mais que colocar a minha mente, e eu vou sempre ouvir a voz do Espírito Santo, porque a nossa mente é terrível. De vez em quando nós vamos sair, colocar a nossa mente para funcionar. E aí o Espírito Santo vai compungir o nosso coração e dizer, olha, e aí há um arrependimento em nós. O próprio Espírito vai gerar na nossa mente um arrependimento para que nós possamos mudar de direção. Arrependimento é isso, irmãos, é mudar de direção. Então, como nós precisamos olhar e ver que precioso nós já fomos agraciados com esse batismo na morte com Cristo. Nós já fomos ressuscitados juntamente com Ele. E Ele veio ser a nossa vida, né? No Espírito. Então o Espírito está conduzindo as nossas vidas para a glória dEle, né? Vamos um pouquinho mais, irmãos. Vamos olhar aqui o privilégio nosso, irmãos, como filhos de Deus. Olhem Efésios, capítulo 1. Como não tem nada de nós aqui, irmão. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, né? Aqui em Efésios capítulo 1, verso 3, ele vai dizer assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que privilégio. Nós somos abençoados com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque é ali que nós vivemos, irmãos. Nós vivemos porque a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. É o que vai falar aqui em Efésios mesmo, capítulo 2, verso 6, que nós estamos escondidos em Cristo e em Deus, né? Então, como isso é precioso, né? E o verso 4 desse mesmo capítulo aqui vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? Então ele nos escolheu para um propósito, para sermos santos. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que nós somos santos, nós somos separados, nós não pertencemos mais a esse mundo. O Senhor nos tirou desse mundo, então nós somos santos. E aqui esse santo não quer dizer, irmãos, perfeito, porque muitos olham esse texto aqui, não, ser santo é ser uma pessoa que nunca mais vai pecar. Irmãos, enquanto nós estivermos nessa carne, nós não vamos estar mais na prática do pecado. Se nós estivermos vivendo na prática do pecado, eu me arrependo, da manhã eu caio no mesmo pecado. Aí eu me arrependo e eu caio no mesmo pecado. Eu preciso considerar diante do Senhor, porque a natureza desse pecado foi crucificada com Cristo. Ela está crucificada com Cristo, sabe? E se eu me arrependi,
diante do Senhor é que eu mudei de direção. Agora eu sou, e o santo aqui é porque o santo habita dentro de nós, né? Cristo é aquele que habita dentro de nós. Então nós somos um povo santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, né? Então isso faz toda a diferença, porque agora nós temos o Espírito Santo que nos conduz, o amor de Deus que está derramado pela obra que Cristo realizou por cada um de nós. Então nós estamos agora, a partir de então, sabendo que a nossa vida não pertence mais a nós. E aí o verso 5, ele diz assim: nos predestinou para Ele, né? Após nós crermos, após nós tomarmos posse da obra de Cristo, Ele nos predestinou para quê, irmão? Para Ele, para sermos iguais a Ele, né? Então não é uma predestinação, nós já nascemos, não. A partir do momento em que nós cremos, aí Deus nos predestina para quê? Para sermos semelhantes a Ele. Lembra lá do texto que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até aquele dia, né? Então esse é o mover do Espírito Santo em nós para nos preparar para aquele grande dia, né? Então Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Então, como que nós vamos ainda, irmãos, sabendo que nós somos santos, separados desse mundo, nós fomos adotados, somos filhos de Deus, somos, como diz aqui Efésios mesmo, somos da família de Deus, né? Somos da família de Deus, onde Deus agora é o nosso Pai e vai conduzir as nossas vidas. Como que nós não vamos abrir o nosso coração para esse Senhor gracioso que nos ama tanto, né? Mas vamos mais um pouquinho mais nesse mesmo capítulo aqui. Olha o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, sabe? Nós somos louvor da glória de Deus. Aqueles que esperam em Cristo, né? E aí o verso 13 vai trazer mais uma vez, irmãos, o Senhor vai trazer o seu evangelho em todo lugar, porque Ele vai insistir conosco, irmãos, porque Ele diz assim, novamente, no verso 13, em quem também vós, né? E esse vós é nós, porque eu creio que já aconteceu isso com cada um de nós aqui, em quem também vós, depois que ouvisses a palavra da verdade. Isso é uma realidade para cada um de nós. Nós já ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nós não ouvimos o evangelho do homem. Nós não ouvimos simplesmente o evangelho da prosperidade. Não, nós ouvimos o evangelho genuíno. Aquela obra que Cristo realizou em nossos corações, sabe? Então nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que salvou as nossas vidas, né? E tendo nele também crido. Oh, irmãos, como isso traz uma realidade para nós. Então essa realidade já aconteceu com cada um de nós aqui, né? E essa realidade que já aconteceu com cada um de nós, também aconteceu a sequência do texto, dizendo assim, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então cada um de nós, irmãos, já fomos selados. Todos nós. Sabe quando é que esse selo será retirado de nós? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda, né? Onde nós ganharemos
corpos glorificados, né? Então é onde o Senhor vai abrir esse selo e o Espírito Santo então apresentará a noiva ao Cordeiro. A noiva preparada, e essa noiva já está preparada, que Deus vê ela pronta, né? Porque Deus é fiel e vai completá-la em nós até o dia que para ele voltar. Então ele já vê uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele não está brincando conosco, ele está transformando as nossas vidas, ele está nos levando a um profundo arrependimento, irmãos, ele está se movendo em cada um de nós. Lembra aquela briga que está dentro de você, entre a carne e o Espírito, né? Quando você não cria, isso não acontecia conosco. Nós simplesmente tínhamos uma natureza de pecar e era só aquilo que nós conhecíamos e nós seguimos. Hoje não, hoje nós temos a natureza de Deus dentro de nós. E essa peleia. Agora, quem nós vamos deixar vencer? Aquele que nós alimentar melhor. Nós alimentamos a carne, nós vamos colher morte, né? Foi o que Deus alertou Caim, né? Caim, se você procederes bem, você vai ser aceito. Caim, se você se arrepender, você vai ser aceito. Porque Caim já tinha colocado no seu coração assassinar o seu irmão. E assim é o Espírito Santo conosco, irmão. Quantas vezes o Espírito tem falado conosco, tem falado ao nosso coração. E quando há um parar, ouvir e se arrepender, aí nós conseguimos andar pela carne para a glória do Senhor, né? E o verso 14 aqui fala assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, né? Então até a vinda do Senhor, quando esse Espírito entregará. Por isso que lá em Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. É os dois. Por quê? Porque aquela igreja está pronta, né? Então o Espírito pode dizer agora, pode vir, que a igreja também está ansiosa para que Cristo venha, né? Então esse é nós, irmãos. Esse é nós. E fique tranquilo, irmãos. O Senhor está trabalhando, Ele não vai descansar. O Espírito Santo, Ele não vai descansar até formar o caráter do seu Filho em cada um de nós, né? Que realmente o nosso coração anele por isso, né? É por isso, irmãos, que o próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, mais uma vez, esse Espírito que já habita em nós, né? Aqui, só reforçando para nós, a partir do verso 8, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, quem é esse quando ele vier? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Quem convenceu aqueles homens que nós lemos lá em Atos capítulo 2, verso 37, né? Foi o Espírito Santo que compungiu o coração daqueles homens, a ponto deles se desesperarem, né? E dizer, quem faremos, irmãos? Então, esse Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E, com plena convicção, ele já convenceu cada um de nós. Porque ele nos tirou do mundo e somos dele. Agora ele vai trazer algumas realidades para nós. No verso 9, do pecado porque não crê em mim, né? Então ele convenceu nós do pecado porque nós não críamos no Senhor. Então foi o Espírito que teve que convencer nós, né? E isso é muito interessante
para as nossas vidas quando a gente prega o Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, quem é que convence? Muitas vezes é nós que queremos convencer. Nós pregamos 3 vezes o Evangelho e não houve uma resposta, a gente desiste e diz, essa pessoa não quer nada com nada. E a gente tem que pregar, orar, entregar, pregar e orar, entregar. Será que isso demanda uma comunhão íntima com o Senhor? Porque quem vai convencer aquela vida é o Espírito Santo. Então, verso 9 traz essa realidade do pecado porque não crê em mim. Da justiça, o verso 10, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Né? Então, agora eles não iam ver, e nós não vemos Jesus Cristo fisicamente. Nós tocamos nele espiritualmente. Né? Então, eles não iriam ver fisicamente o Senhor. E nós também hoje não estamos vendo, fisicamente não, mas espiritualmente sim. Naquele grande dia nós veremos Ele face a face, né? Fisicamente nós veremos eles, né? E no verso 11, ele diz assim, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. É por isso que nós podemos viver uma vida dependente do Senhor. Por quê, irmão? Porque o nosso inimigo externo, ele foi vencido, né? Ele foi aniquilado. E aí, o verso 12, ele vai trazer essa realidade, agora, do nosso dia a dia. Ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Né? Então, por que a palavra de Deus, era tão, a gente pensa, ela podia vir tudo de uma vez, nós ficar sabendo de tudo, nosso corpo não suportaria essa revelação tão preciosa e tão grande de quem nós somos, quem é Deus. Né? Mas ela vai vir aos poucos, porque cada degrau que nós subirmos na dependência do Senhor, nós estaremos mais próximos do nosso Senhor. Né? Então ele tinha muito o que vou falar, mas eles não poderiam ouvir, suportar naquele momento. E aí ele diz assim no verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, os irmãos percebem que o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. É Ele que nos conduz, não é nós. Irmãos, quando nós vamos servir, a gente muitas vezes a gente até pensa, para servir o Senhor eu tenho que fazer isso. Não, nós temos que somente estar aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo vai nos capacitar, o Espírito Santo vai nos conduzir, o Espírito Santo vai nos dar paz. É Ele quem vai conduzir as nossas vidas e vai ficar leve. Eu já ouvi muitos irmãos falar, mas para seguir o Senhor do jeito que a Bíblia fala, é impossível. Realmente, para o homem é impossível, mas para Deus não é. Porque o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos capacita a ser fiel ao Senhor. E aí temos o verso 14, que diz assim, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo é esse, irmãos, que está conduzindo, anunciando a vida de Cristo a cada um de nós. Né? Lembra aquela vontade que você tem de ler a Bíblia na sua casa? Né? É o Espírito Santo quem te dá. Mas sabe como que ele vai te dar? Ele não vai abrir a tua mente e vai colocar lá
a vontade. Vai ter luta, porque Ele está ali, conduzindo você. Por quê? Porque Ele não vai colocar a vontade dentro de você sem você querer. E Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar a nossa vontade, né? Ele vai trabalhar no nosso coração para trazer a vida de Cristo. E sempre assim. Lembra quando você pede, Senhor, eu preciso de paciência, né? Ó Senhor, como eu preciso de paciência. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. O Senhor não vai trazer uma caixinha lá, abrir uma caixinha e te jogar paciência em você. Não. Ele vai trazer tribulação, para que você aprenda dentro da tribulação a ter paciência, né? Ah, Senhor, eu preciso de amor. O Senhor vai trazer uns vizinhos bem bonzinhos para você, tá? Aqueles que botam o som. Para quê? Para você estimular. Então, o Espírito Santo é especialista nisso, irmãos. Espírito Santo é aquele que traz essa realidade, nos ensinando. Ele traz a teoria na palavra dele, mas ele joga nós na prática, porque é a prática que faz com que nós aprendamos. Você viu que quando a gente se propõe em ler a Bíblia, acontece tanta coisa, né? Dá sono, o vizinho bate, ou chega um colega em casa. Se nós não tivermos um posicionamento diante do Senhor, irmãos, de aprender, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, então essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo quer levar nós a amar o Senhor e a colocar sempre em primeiro lugar a palavra do Senhor. Eu sempre tenho falado tem um colega meu que ele sempre diz assim, ele já veio algumas vezes no culto aqui, ele fala assim, toda vez que eu chego em casa, eu falo para minha esposa, nós vamos para o culto, hoje nós vamos para o culto. Quando chega às 6 horas, chega um parente, né? Aí ele dá sempre essa desculpa, de chegou um parente, aí eu não fui. Isso é assim, até que eu falei para ele, irmão, se você não se posicionar diante do Senhor, dizer assim, chegou, tá bom? Recebe, eu estou indo pro culto. É hora de eu ir para o culto, cultuar o Senhor. Você quer ir junto? Se você não quiser ir junto, a casa está aí, eu vou. Sabe, até é um testemunho que nós damos para a pessoa. E isso precisa ser, porque nós temos um inimigo, ainda que foi vencido, que nós vimos aqui, porque o príncipe desse mundo já está julgado, mas ele está agindo ainda, né? Até a volta do Senhor ele vai agir. E nós temos a vida de Cristo em nós. Então, irmãos, como nós precisamos ver que esse Espírito precioso é aquele que conduz as nossas vidas, né? Mas vamos um pouquinho mais, então vamos voltar lá para Romanos. Romanos capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedor não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então essa é a luta. Essa é a luta do verso 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, né? Então é aquela posição que nós temos que tomar diante. Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, essa situação aqui, eu tomo uma posição diante do Senhor. Viver no Espírito. Então, por que nós podemos tomar essa posição, irmãos? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos. Nada vai tirar essa filiação. Se você creu na obra de Cristo, você é filho. Pode ser um filho rebelde. Aí você vai ser julgado. Mas você é filho.
Aí o verso 15 vai dizer: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha que precioso. Então nós recebemos, quando nós tiver convicção de quem é que habita dentro de nós, irmãos, muda tudo a nossa perspectiva de vida. Nós vamos viver em prol desse Senhor maravilhoso que deu a cada um de nós esse Espírito para nos conduzir, né? Por que, irmãos, se nós tomarmos esse posicionamento? Porque o verso 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Então fica muito mais fácil, a partir do momento em que nós tomamos essa posição. E aí o verso 17 vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, né? Então, simples assim, irmãos, a nossa vida pertence a esse Senhor maravilhoso, glorioso e que quer conduzir as nossas vidas. E aí, para nós encerrar, eu não poderia deixar de... Estamos falando do Espírito, estamos falando de viver no Espírito, né? E não na carne. Nós temos que ir para Gálatas, né? Para nós encerrar, Gálatas capítulo 5, olha só o verso 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, irmão, nós fomos chamados à liberdade, né? Agora, muitos de nós usam a liberdade para... não, agora eu sou filho, agora o Senhor vai trabalhar mais tarde, né? Nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião para a carne. Porque o verso 16 diz assim, verso 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que porventura seja do vosso querer. Então não é mais o nosso querer, irmãos. O nosso querer foi, agora tem que ser o querer de Cristo em nossas vidas, né? É por isso que Deus falou para Caim: Caim, se você procederes bem, é certo que você será aceito. Agora, se você continuar vivendo do jeito que você está, com esse pensamento teu, parafraseando ele, com esse pensamento seu, Caim, eis que o pecado jaz à porta, né? E aí ele dá assim, e esse pecado cumpre a você dominá-lo. E assim é conosco também, irmãos. Se nós, há uma guerra dentro de nós, porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque eles são opostos. A carne quer que você se deleite no pecado. O Espírito quer que você viva no Espírito. Quer que você viva não mais a tua vida, mas a vida de Cristo em você. E aí, então, quem vai vencer? É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter um posicionamento diante do Senhor. Lá em Romanos 6, 8, vai dizer assim: se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se nós morremos com Cristo, que é uma realidade que já aconteceu conosco, então Deus ressuscitou a Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, se nós morremos com Ele também nós devemos viver, né? Então, quem é que vive? Não é mais eu, é Cristo. Porque se for eu vou viver na carne.
E aqui tem uma lista de pecados aqui que... Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra dia a dia para que nós possamos viver uma vida olhando para o Senhor, uma vida de arrependimento, uma vida não mais olhando para as nossas necessidades, mas olhando para as necessidades do Senhor. Irmãos, só uma última perguntinha aqui que nós precisamos compreender diante do Senhor, né? Você tem o teu cônjuge, né? E muitas vezes há alguma dificuldade, e sempre vai haver uma dificuldade entre os marido e mulher. E muitas vezes você está indo aos pés do Senhor, ou o Senhor trabalha na vida do meu esposo, trabalha na vida da minha esposa. Senhor, muda ele, Senhor, muda ela, né? Agora, tu já parou para pensar, mudar para quê? Esse mudar é para a glória do Senhor ou é para que você viva mais tranquilo? Muitas vezes a gente ora para o Senhor mudar o nosso cônjuge, mas para a nossa satisfação. Isso é um perigo. Nós temos que desejar o Senhor mudar ele para a glória do Senhor. O Senhor mudar ela para a glória do Senhor. Não para a minha, mas para a glória do Senhor. Então, irmãos, viver no Espírito é servir ao Senhor com todo o coração para a glória do Senhor. Amém?